En- Então, vamos lá, vamos começar a conversar sobre essa questão de mulheres enraizadas. E é tão interessante, né? Porque nesse livro, a pastora Viviane Martinello, ela vai fazendo essa comparação de mulheres com ligadas a como se nós fôssemos árvores e todos os seus componentes. E eu achei tão interessante porque boa tarde, Márcia. Porque a primeira coisa, gente, que esse ano, quando a gente olha lá na igreja, qual foi o tema desse ano? E foi coincidência, vocês sabiam? Eu já estava no meu coração de estudar esse livro com vocês desde o ano passado, e já tinha, assim, proposto de que a gente faria esse estudo a partir agora do primeiro trimestre mesmo. E aí veio né, assim, o tema do ano, né, vamos dizer assim, que foi amadurecer e frutificar. E quando eu vi esse tema, eu pensei, obrigada, Senhor, porque tem tudo a ver. Porque eu só vou eu só vou amadurecer eficazmente e, consequentemente, frutificar eficazmente se eu estiver bem enraizada. Se as minhas raízes não estiverem firmadas, pensa numa planta mesmo. Se aquela planta, a raiz dela não está bem firmada no solo, pode até nascer algum frutozinho, porque ela foi criada para isso, né? Uma árvore frutífera, vamos dizer assim. Mas vai nascer aquele fruto esmirradinho, todo esquisito, pequenininho, às vezes que não vai ter assim o mesmo sabor que um outro. Oi, Edna, pode falar. Abre teu microfone e fala. Ou foi sem querer? Botou a mãozinha. Ó, depois você fala isso. Se quiser, só diz. E, e agora, para poder ter um fruto eficaz, um fruto que realmente seja bom, gente, essa árvore tem que estar enraizada mesmo. Então, vão trazer isso para a gente. Para nós sermos mulheres que daremos fruto, né? E o Senhor nos fala, né, que Ele nos fez para que a gente possa ir e dar frutos. Nós temos que estar enraizadas, mas enraizadas onde? No próprio Senhor. E é tão interessante que, trazendo aqui para a gente, para o ser humano, frutificar, né, ele vai significar quando alguém provar, entre aspas, da nossa vida, e como que as pessoas vão provar da nossa vida? No nosso relacionamento do dia a dia, no nosso cotidiano, na forma como a gente fala, na forma como a gente age, na forma como a gente trata as pessoas, na forma como a gente reage às situações. Ah, tá ok, tá ótimo, Sabrina. Da forma como a gente reage às situações, né, a gente vai saber que a gente está frutificando quando essas pessoas, ao provarem de cada uma de nós, elas sentirem o gosto de Jesus. Elas olharem e falar assim, puxa, você fala como Jesus, você age como Jesus. Sabe aquela famosa frase que a gente deve sempre falar? Jesus, o que que você faria? Nessa situação aqui, o que que você faria? Você ia ficar calado ou você ia falar alguma coisa? Qual seria a sua ação ou qual seria a sua reação? Mas eu só vou conseguir frutificar Jesus na minha vida se eu estiver enraizada nele. Jesus mesmo falou, né? Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Né? Se alguém não está em mim, não vai conseguir permanecer. Então, é nele que nós precisamos estar enraizados. Então, guarda uma coisa, a raiz, assim, de uma fruta toda, a raiz, ela sempre será a parte mais importante de uma árvore. Sabe por quê? E eu trouxe aqui para vocês a definição da função de uma raiz, e fala assim, a raiz é o órgão da planta que tipicamente se encontra abaixo da superfície do solo. A gente não está vendo. E trazendo para a gente, é aquilo que está lá dentro da gente.
né? Porque vocês já viram, assim, uma pessoa que pode estar toda arrumada, pode estar linda, assim, com um cabelo perfeito, uma maquiagem maravilhosa, uma roupa, assim, da última moda, mas quando ela abre a boca, se ela só fala coisa feia, só fala palavras torpes, só murmura, só reclama, não perde até mesmo aquela beleza que a gente tinha visto? Era tão lindo, parecia tão lindo, mas quando abriu a boca, falou, tipo assim, estragou, porque o que saiu de dentro dela era feio. Então, a raiz é isso, até na planta mesmo, é aquela parte que ninguém vê, mas é justamente aquela parte que vai fixar aquela planta no solo. E mais, e que vai extrair os nutrientes, a água, os sais minerais, os nitrogênios e todas as outras substâncias para que ela se mantenha firme, se mantenha forte, gente. Então, ela é a parte mais importante. Sem uma raiz firme, todo o resto não tem tanto valor, porque vai passar. E aí, então, quando eu falo isso, eu penso assim, peraí, então, a raiz, ela, na verdade, ela é uma fundação dessa árvore. A raiz para uma árvore, ela é exatamente aquela fundação que vai mantê-la firme. E uma fundação, guarda isso, uma fundação, ou melhor, uma boa fundação, ela sempre vai ser a responsável por aquilo que ela vai estar suportando, por aquilo que ela vai estar sustentando. E olha só, gente, sabe qual é a base da nossa vida? Da nossa vida como ser humano? É a nossa fé. A nossa fé, ela é a base, ela é o fundamento da nossa vida. Onde a nossa fé está firmada, e no caso, está firmada em Cristo, é isso, e na palavra de Deus, é isso que vai nos sustentar durante anos e anos e anos, tal como nós vemos tantas árvores por aí, que estão assim, são árvores centenárias, que estão firmadas, que vem o vento, que vem a chuva, vem o vendaval, e elas estão ali permanecendo. Às vezes, como até as palmeiras, elas até viram assim, ó, dão uma entortada, mas o vento passou e elas voltam. Por quê? Porque as raízes estão firmadas. E assim tem que ser a nossa vida com essa fé. Por isso, a nossa fé é a nossa raiz, é o nosso fundamento, que vai nos sustentar no dia mau, porque lá em João 16, 33, fala que no mundo nós teríamos aflições, o dia mau chega, o momento difícil chega, mas quando eu estou firmada, minha raiz está firmada ali em Cristo, assim, sabe? Pegou, foi entrando cada vez mais e ficou muito firme. Eu permaneço de pé. Eu tenho o que ele falou, tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha paciência, fica firme, porque eu venci o mundo. Se vocês estão em mim, vocês vão vencer também, já são mais que vencedores por causa do que eu conquistei na cruz. Então, queridas, olha a importância disso. Olha a importância de nós sermos mulheres enraizadas em Deus. Até porque Provérbios 14:1, o que a palavra de Deus nos fala? Que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia é aquela que faz a edificação da sua casa. E uma boa edificação só vai se manter firme de pé se ela estiver com um bom fundamento. Então, olha, gente, assim, o privilégio é uma responsabilidade? Mas olha o privilégio que Deus nos deu, de sermos aquelas que vão estar enraizadas e que vão
ser um instrumento dele para poder solidificar a nossa casa onde? Nele mesmo. E hoje, mais cedo, aqui, antes da gente começar, eu comecei a meditar nisso, e quem estava na aula lá no sábado, no domingo, já viu que está totalmente diferente, né? Mas a palavra de Deus é viva, então deixa ele dar a direção como ele quiser. Mas o contexto é o mesmo, mas a forma, né, como passar. E eu estava pensando sobre essa questão de raiz, e sabe de que eu lembrei? Daquela parábola da casa, das duas casas. Uma que foi construída sobre a areia e a outra que foi construída sobre a rocha. E nessa passagem fala que aquelas... as duas pessoas, né, as duas pessoas que iriam construir as suas casas, fala que as duas ouviram toda a palavra, ouviram tudo a respeito de uma boa construção, de como construir a sua casa num local firme, elas ouviram tudo, elas ouviram a palavra, as duas ouviram. Então, a variante não era ter ouvido a palavra ou não ouvir a palavra. Depois fala que veio o vendaval, veio o temporal, a chuva chegou sobre as duas casas. Então, a variante de uma ter caído e a outra ter permanecido de pé não veio porque, não, sobre a sua casa só tinha tempo bom, só tinha sol, olha o céu azulzinho, céu de brigadeiro, na minha não, o tempo estava horrível, veio o vendaval, temporal, trovão, raio, por isso que eu não fiquei de pé, não. O dia mau, vamos dizer assim, a situação difícil chegou para as duas casas. Então, a variante não foi isso. Então, peraí, qual foi a variante? Se os dois ouviram a palavra, se o dia mau, as situações adversas chegaram sobre as duas casas, por que uma permaneceu e a outra caiu? E a resposta está na própria parábola, porque fala que uma tinha sido construída sobre areia. Então, veio o vento, veio a chuva, veio, né, o vendaval e tudo mais, o temporal, e ela, por não ter um fundamento adequado, um fundamento forte, ela foi arrastada. E toda vez, gente, que eu falo sobre isso, eu uso o mesmo exemplo, que é daquela construção daqui do Rio de Janeiro, de anos atrás, não me lembro quantos anos, mas que ficou tão famoso que foi o Palace 2. Aquele era o Palace 1 e Palace 2. É muito interessante que ele exemplifica exatamente essa parábola. Os dois prédios enormes, olhando de fora, lindos, né? Material de primeira, numa área nobre do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Um foi construído firme ali, com a fundação lá, do jeito certo, concreto, tudo que tem que ser para sustentar aquele peso, acho que de mais de 20 andares, não me lembro quantos andares ele tinha, e todo o peso decorrente de uma construção desse porte. Tanto que foi construído firme, firmado ali, dentro de todas as normas da construção civil, que ele está de pé até hoje. E a gente nunca mais ouviu falar nenhum problema de Palace 1. Está lá, firme, as pessoas morando, entra gente, muda gente, entra, e está lá ele. O Palace 2, olhando, eram duas torres gêmeas, né? Vamos dizer assim, iguaizinhas. Só que a fundação não era. Depois que ele caiu, foi descoberto que e aí sempre o dinheiro, né, gente? O amor ao dinheiro, né? De querer mais, foi a fundação dele. Não foi feita dentro de todas as normas de segurança da construção civil, tal como o Palace 1. Foi feito misturando areia da praia. Gente, é igualzinha a parábola. Misturando areia da praia. Então, sim, sustentou? Sim, por um tempo. Sustentou por um tempo.
Não foi assim, pegou e pum, igual um castelo de carta que a gente está montando, daqui a pouco cai tudo. Não. Sustentou por um tempo, mas caiu, não permaneceu. Porque tinha areia da praia naquela construção, naquele fundamento. Então, voltando para a parábola, ali fala que aquela casa que foi construída sobre a rocha, e quem é a rocha? Jesus. Ele é a rocha, ele é a pedra angular. E vocês sabem o que significa pedra angular? Hoje em dia a gente não usa mais essa questão de pedra angular, justamente por se ter um avanço na tecnologia, na construção civil e ter os fundamentos. Mas vocês sabiam que quanto mais alto o prédio que a gente estiver construindo, mais fundo tem que ser aquele buraco lá que eles cavam para o fundamento, mais profundo tem que ser o fundamento para poder sustentar aquele peso. Então, hoje em dia a gente usa fundamentos, mas a pedra de esquina, o que era a pedra de esquina, para vocês entenderem quando falar Jesus, e está na Bíblia, né? É a pedra angular ou pedra de esquina. Era uma pedra assim, normalmente quadrada mesmo, eles procuravam alinhar aquela pedra, deixá-la quadrada, bem direitinha, em que ela ficava como se fosse assim, na quina de uma construção. E como ela era uma pedra em que tinha sido trabalhada para ficar bem certinha, ela servia de prumo, e a partir daquela pedra, as paredes das construções eram construídas. Então, ela estava ali firme e reta. Então, se construíam paredes retas. Esse é Jesus. Ele é essa pedra de esquina, ele é essa pedra angular, ele é essa retidão onde a gente coloca a nossa vida e deixa a nossa vida crescer nele e através dele. E por ele e para ele. Então, assim, voltando aqui para a parábola, aquela casa foi construída sobre a rocha, sobre a pedra, sobre Jesus. Então, ela permaneceu trazendo para o nosso contexto da árvore, né, de mulheres enraizadas. A nossa raiz, o nosso fundamento, que é a fé, o fundamento da nossa vida, por isso fala que o justo viverá por fé, ou seja, ele viverá por aquilo que ele crê. Fé é aquilo que você crê, onde você crê. Eu sempre digo que todo mundo tem fé, todo mundo, porque todo mundo acredita em alguma coisa. Fé é acreditar em alguma coisa. A gente precisa da fé do tipo de Deus, a fé na palavra. Então, o que acontece? Eu estou ali, a minha fé vai ser justamente esse fundamento, essa raiz que eu vou firmar em Cristo. E tal como o Palace 1, que viu a destruição do Palace 2, acho que chegou alguém, chegou aqui, peraí. Que viu a destruição do Palace 2, mas continua lá até hoje, firme. Assim tem que ser a minha fé em Cristo. Eu estou firmada nele. E pode vir o temporal, pode vir a chuva, pode vir o raio, mas eu me mantenho firme. Sabe, eu não sou arrancada. Eu lembrei uma coisa agora, e estou usando de novo essa metáfora aí do Palace 1 e 2. O Palace 1, que está lá firme, viu a queda do Palace 2. E deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Na nossa caminhada cristã, infelizmente, nós vamos ver a queda de pessoas ao nosso lado. Nós vamos ver a queda de pessoas que não estavam enraizadas na palavra. Estavam, às vezes, acostumadas a viver numa igreja. Estavam, às vezes, acostumadas até trabalhando ativamente, mas não estavam enraizadas. E o que vai sustentar a gente não é estar servindo num ministério, apesar de que
Abre parênteses aqui, é maravilhoso servir na casa de Deus. Se você ainda não serve na casa de Deus, se voluntarie para servir, porque é maravilhoso trabalhar para o Senhor e servir a Deus servindo pessoas. Eu não estou falando para a gente não servir, não. Mas não é isso que sustenta a nossa fé. Por isso, outro parênteses aqui, para quem tem filhos, e eu sempre falo sobre isso, crie sim seus filhos na igreja, pague o preço de levar para o ensaio, de buscar para o ensaio, de levar para um culto infantil, de buscar. Gente, vale a pena, eu já passei por isso. Mas muito mais. Leve seus filhos a Cristo, deixa eles serem enraizados desde criança, porque o que vai sustentá-los ao longo de uma juventude, de uma adolescência, juventude, depois, quando se tornarem adultos, é justamente essa raiz que pode ser firmada desde pequeno em Cristo. Mas aí, voltando, a gente, na nossa vida, como eu falei, infelizmente, nós vamos ver pessoas caindo, mas que isso não venha nos abalar de tal forma, se fulano caiu, se o outro desistiu, para que eu vou continuar? Não, eu vou continuar firme com o meu Senhor, eu vou cada vez mais aprofundar minhas raízes nele. Se o tempo está difícil, se o solo está seco, se eu estou passando num deserto em que eu não estou tendo, né, tá difícil ali, tá uma sequidão, eu vou aprofundar cada vez mais as minhas raízes em Cristo para encontrar esse lençol freático dele, da palavra dele, de quem ele é, que vai me sustentar, gente. É isso. Sabe, essa é a importância de nós sermos mulheres enraizadas. Agora, pensa comigo, vê se concorda comigo. Imagina nós sendo mulheres sábias, que o Senhor falou lá, Provérbios diz que nós somos a mulher sábia, edifica a sua casa, sendo mulher sábia, mulher idônea, aquela que foi criada, que se encaixa perfeitamente no propósito para o qual foi criada. Você imagina nós nos levantando assim em Cristo, como essa árvore frutífera, mas firmada nele, de tal forma que nada nos arranca dele. Imagina a influência que eu e você podemos ter na nossa casa, em primeiro lugar, diante do nosso cônjuge, diante dos nossos filhos e das pessoas ao nosso redor. É para isso que nós precisamos estar enraizadas, para sermos essa influência de Cristo na nossa casa, na igreja, e numa geração que está completamente perdida e andando no escuro, completamente sem direção. É para isso que nós precisamos ser firmadas nele. E uma importância também de estarmos firmadas, sabe por quê? As raízes definem uma árvore, assim como o nosso interior determina o que nós vivemos no exterior. O que lá em Provérbios fala? A boca fala do que está cheio o coração, do que está lá dentro. Vem para fora, é expressado, seja em palavras ou seja nas nossas ações. E nós fomos criadas para, como eu falei, para dar frutos. Se lembra lá daquela passagem da figueira, que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque ele olhou para ela, não gostei de você, pá, vai morrer, vai secar desde a raiz. Não, gente, Jesus não era, desculpa a expressão, ele era, não era maluco. Senhor, não estou faltando com respeito, não. Mas sabe por quê? Fala que quando ele passou por ela, quando ele voltou, né, que ele aconteceu isso. Ele passou, ele viu que ela era linda, frondosa, assim, cheias de folhagens. E aquela aparência dela toda ali, de todas aquelas folhagens, elas apontavam de que ela deveria ter frutos. Era uma aparência de que, puxa, ela está linda,
Ela deve ter frutos. Aí depois voltou, eu estou com fome, eu vou pegar um figo. Gente, eu vou ser sincera, se fosse eu, não ia pegar, não gosto de figo. Só se não tivesse mais nada para comer. Mas tudo bem, voltou. Mas se dependesse, se eu pudesse escolher uma outra frutinha, eu ia escolher. Mas ele foi lá, olha a aparência dela, linda. O figo deve estar uma delícia, deve estar extremamente saboroso. E foi lá, cadê o figo? Mas cadê? Mas ela está com aparência. E ele falou, não tem aparência, tudo mentira, tudo fake, tudo fake. E ele amaldiçoou, é nesse sentido. Sabe, queridas, nós não fomos chamadas para apenas ter uma capa de religiosidade ou uma capa de intimidade com Deus, uma capa de que quando eu chego na igreja, eu chego ali com a minha bolsa, com a minha Bíblia, e eu tenho um ar de crente. Mas, no dia a dia, o que eu ouço é assim, nossa, você é crente? Não, nós fomos chamadas para frutificar eficazmente, para revelar aquilo, sabe, que está lá dentro de nós. Se lembra que eu falei? A raiz, ela serve para fixação e para pegar nutrientes. Chegou mais alguém aqui. Para pegar os nutrientes. Sabe? Então, não tem problema nenhum eu chegar na igreja arrumada, bonita, não é isso que eu estou falando, mas é mais profundo que isso. Não é só uma capa. E eu estou controlando a hora aqui, tá, gente? Oi, Denise, boa tarde. E eu vou ler aqui Jeremias 17:8, que fala assim, depois eu vou ler o 8, mas depois eu vou ler o contrário. Depois do 8 eu vou ler o 7, depois eu vou ler o 6, tá? Mas vamos começar pelo 8. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. E não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Essa aqui é aquela árvore que está firmada ali junto aos ribeiros, e quem é a nossa água viva? Quem é Jesus, que está firmada ali, e que as suas raízes estão aprofundando. E aí, eu volto lá no 7, eu falei, né, que a gente ia ler o contrário. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. E aí vem o 8. Ele será como árvore plantada. Então, peraí. Aquela pessoa que será como essa árvore que está ali com as suas raízes no ribeiro ali, recebendo toda a água viva, todo o nutriente que ela precisa. E quem é? É aquela pessoa que confia no Senhor, que põe nele a sua confiança. Mas aí, eu vou ler o contrário de novo, vou lá para o 6, em que fala, vamos desde o 5, né? Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens. Isso aqui, gente, só um parênteses, não é um parênteses, não é falar assim, eu não posso confiar na Denise, não, porque ela é uma mulher, eu sou mulher, não posso confiar. Não é isso, não. Não é confiar de não ter amizade, de não... A Denise, eu queria compartilhar com você isso aqui. Não posso, isso é pecado. Não é isso não, gente. É uma confiança de vida. A minha confiança de vida, de crença, de fundamento, não pode estar no outro homem. Ela tem que estar no Senhor. Não está falando de eu não posso ter uma melhor amiga, uma parceira de oração, uma irmã de oração, não é isso que está falando, tá? Então, assim, maldito é o homem que confia nos homens, que põe o seu fundamento, a sua fé em outros homens, que faz da sua humanidade mortal a sua força, o seu autocentrismo, eu me basto, eu não preciso de ninguém, eu sou eu, e eu dou conta de mim mesmo e de tudo. Não.
mas cujo coração se afasta do Senhor. Essa pessoa será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem, e habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Ou seja, está ali um arbusto, gente, não tem raiz forte, não. O arbusto se arranca fácil. É essa pessoa. Agora, aquele que põe a sua confiança no Senhor, ele será aquele que vai estar, as suas raízes vão se aprofundar nesses ribeiros de água, e quando chegar o ano da seca, quando chegar o ano do problema, o dia mau, o que eu falei aqui no início, João 16:33, as aflições, a gente não vai ficar ansioso, a gente não vai ficar com medo, a gente vai ter um porto seguro, gente, porque nossas raízes estão firmadas ali na água viva que é Cristo, e que não deixa nos faltar nada, que está nos descedentando o tempo todo, e nos vivas, firmadas e com folhas, mesmo em tempos de sequidão, porque deixa eu falar uma coisa para você, folha, na palavra de Deus, significa cura. Folha é para cura. Então, mesmo às vezes em dias maus, se você está firmado no Senhor, as tuas folhas, ou melhor, as suas vidas, as suas ações, quem você é, mesmo num dia difícil, o Senhor te levanta e te usa para levantar outras pessoas. Para outros, o Espírito Santo te sustenta e fala: fica firme, minha filha, porque você está firmada em mim, as tuas raízes estão em mim e nada vai te abalar. E daqui a pouco você vai ver que o tempo da sequidão passou e a frutificação virá 30, 60 e a 100 por um. Aleluia, glória a Deus. É isso, por isso nós precisamos ser essas mulheres. Mas isso não acontece automaticamente. Eu vou caminhando aqui para o final, semana que vem a gente continua, né? Porque a gente vai estudar esse livro. Isso não é automático. Se eu ficar no automático, não vai acontecer nada, não. Eu vou ficar ali com aquela raizinha assim, um pouquinho presa, um pouquinho solta. É intencional. Eu sou intencional na minha busca pelo Senhor. Vocês estão aqui numa quinta-feira, 4h, de forma intencional, porque eu quero crescer em Cristo, eu quero buscá-lo, eu quero conhecê-lo. Eu posso estar aqui agora, parei tudo, ou então, de repente, eu estou aqui fazendo uma comida, fazendo a janta, lavando uma louça, mas eu estou aqui de forma intencional para poder crescer na palavra do Senhor. Sabe, gente, é isso, não é automático. Se a gente deixar no automático, quando a gente vê, a gente tá assim com as raízes tudo frouxinha, porque o próprio inimigo vai se encarregar de fazer com que a gente não consiga, não tenha ânimo para aprofundar essas raízes. E eu, para fechar, eu vou ler aqui uma parte do Salmo 1, não vou ler ele todo, vou ler, está falando, né, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. E você sabia que no original, eu falei isso lá na classe domingo, que no original é invejável. Invejável não é quem tem inveja, invejável é alguém de quem a pessoa olha assim: como é que isso acontece? Os outros que têm inveja, né? Como é que é isso? Como que isso acontece? Como é que isso está acontecendo na vida dele? É invejável. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Mas, ao contrário, a sua satisfação, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O nosso prazer está em conhecer quem Ele é e o que Ele pode fazer. Isso é através da palavra de Deus. E aqui fala, medita de dia e de noite, não significa eu vou pedir demissão do meu emprego, eu não vou mais arrumar casa, eu não vou fazer nada, eu só vou ficar lendo a Bíblia às 24 horas, não vou nem dormir, porque de dia e de noite não é isso.
Claro que eu tenho que ter meu tempo, sim, de devocional, de busca intencional, mas eu estou ligada no Senhor, sabe? Igual orar sem cessar, orar sem cessar, eu estou ligada nele, eu estou em espírito de oração, intencionalmente, meu espírito está ligado com o Senhor, eu estou ali arrumando, mas eu estou orando, eu estou meditando na palavra, eu estou lembrando, eu estou ouvindo uma pregação, eu estou sendo intencional. E continua, né? O seu prestar na lei do Senhor, ele é, olha só, igual que a gente já leu lá em Jeremias, como a árvore plantada à beira de águas correntes. Ou seja, está ali plantada à beira de águas correntes o tempo todo. Essa raiz está recebendo a água, está recebendo os nutrientes que ela precisa para manter aquela árvore firme, que dá fruto no tempo certo. No tempo certo, é só olhar uma árvore. Ela normalmente tem as estações, né? É a época da laranja, é a época da banana, tem as estações em que elas dão aqueles frutos, elas até dão frutos também em outras épocas, mas aquele em que são as laranjas mais doces, são as mais bonitas. Ela dá fruto no tempo certo. E as suas folhas não murcham, porque ela está ali, plantada junto a esses ribeiros, recebendo essa água ali o tempo todo. As suas folhas não murcham, ela continua sendo cura para as nações o tempo todo. E tudo o que ele faz prospera. E prosperidade não é só dinheiro. Também passa por dinheiro. Prosperidade bíblica é ausência de necessidade. O Senhor faz com que toda a sua vida caminhe nessa ausência de necessidade, porque mesmo em tempos difíceis, Ele te sustenta e Ele supre tudo que você precisa, não de acordo com as suas e minhas necessidades, mas de acordo com as riquezas dele. Amém? Então, vamos ser essas mulheres enraizadas intencionalmente, que fala assim, eu vou ficar ali plantada ali junto aos ribeiros, porque eu quero dar fruto no tempo certo, eu quero receber do Senhor o tempo todo aquilo que eu preciso, e eu quero que as minhas folhas continuem sendo cura para aquelas pessoas que estão ao meu redor. E olha, gente, você quer saber de uma coisa? Pensei nisso agora. Eu acho que, à medida que o tempo for passando agora, a palavra diz que o amor de muitos se esfriaria, e a gente vê isso. E isso foi escrito para a igreja, né? Então, até dentro da igreja isso pode acontecer. Mas eu acho que, cada vez mais, nós vamos ter que ser cura para as nações. Porque cada vez mais, como eu falei ainda há pouco, as pessoas estão mais perdidas, sem saber para onde ir, sabe? Andando completamente sem rumo. E você e eu somos a luz que vai brilhar nessa escuridão. Mas que a nossa luz brilhe, sim, de tal forma, como diz Mateus 5,16, que os homens, né, homem em sentido genérico, homem ou mulher, o ser humano, vejam as nossas boas obras, glorifiquem a nosso Pai que está no céu, e percebam que isso só acontece porque nós estamos enraizadas em Cristo. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês podem falar, vocês podem me interromper, senão eu vou falando. Alguém quer compartilhar? Senão eu vou parar de gravar aqui. Então, deixa eu só parar a gravação.